E sobre o assunto, eu converso agora com Issao Agostinho e Wellington Calazans. Vou cumprimentar os dois. Wellington, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite, Issao, e boa noite a você assistindo ao canal de notícias aqui da TPA. Issao, boa noite e bem-vindo igualmente. Boa noite, Dorivaldo, boa noite, Wellington, boa noite também aos amigos da TPA. É pelo Wellington que vamos começar. Wellington, Donald Trump anuncia então a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos nas próximas eleições. Mais do que esta intenção aqui manifestada, chama também atenção às palavras usadas por Donald Trump para anunciar a sua recandidatura à presidência do país. Como é que as analisa, Wellington? Olha, Dorivaldo, Donald Trump é um equívoco da política norte-americana. Ainda que, nas palavras dele, ele tenha falado algumas verdades, por exemplo, a economia norte-americana está realmente numa situação muito delicada, e temos falado sobre isso aqui. Obviamente que a palavra que ele utilizou não foi delicada, mas vamos falar dessa forma. Mas Donald Trump tem o jeito dele, porque foi a maneira que ele encontrou de manter viva uma rivalidade política dentro dos Estados Unidos que beira uma tensão de guerra interna, uma constante tentativa de jogar classes, né, contra classes, grupos contra grupos, e sempre se apresentar como um ser perfeito que todos sabemos que ele não é. Também eu considero um grande equívoco, porque do ponto de vista estratégico, você lançar uma campanha eleitoral com 2 anos de antecedência é um erro muito básico, porque todas as análises serão feitas contra um candidato e não contra um ex-presidente. E isso vai fazer com que o índice de desgaste e de reprovação dele possa ser crescente, porque tem sido assim historicamente em diferentes países onde eleições são realizadas. Normalmente, quem lança com muita antecedência o nome a uma eleição ou a tentativa de voltar ao poder acaba por virar um alvo preferencial de todos os outros pretensos candidatos. Tem outro aspecto aqui que eu já comentei aqui mesmo no canal de notícias e que eu considero oportuno repetir, porque o nosso público também é cíclico. Eu considero, Dorivaldo Aleixo, que uma pessoa com 76 anos, que em 2 anos estará com 78 anos de idade, se apresente como alguém com força, vigor de um jovem para gerir os destinos de um país como os Estados Unidos da América, tem alguma coisa errada na oportunidade a novos nomes. Então, Donald Trump, ao lançar o nome como candidato, ele também abre uma disputa interna indesejada. Então, eu considero um festival de equívocos, desde o discurso até mesmo o momento em que ele decidiu fazer o anúncio, porque esse plano de anunciar na data pré-estabelecida tinha como cenário uma vitória expressiva do Partido Republicano nas 2 casas parlamentares, o que não se confirmou nas urnas. Então, ele não pode começar uma campanha eleitoral falando sempre sobre fraude, sobre ingerência de outros países, sobre o inimigo externo e etc., ao mesmo tempo que ele tenta exaltar que não fez guerras. Então, Dorivaldo, foram muitos erros, eu não vejo com bons olhos essa candidatura, porque eu acredito que Donald Trump simplesmente mata o debate político, antecipa o debate eleitoral e os problemas internos dos Estados Unidos da América dependem de debate político e não de debate eleitoral. Wellington, assim como disse o Issao, a Ucrânia insiste quando todos já descartam esta possibilidade, mas o importante mesmo aqui também é ouvir a sua análise à volta deste cenário. Olha, Dorivaldo, o que aconteceu foi uma grande irresponsabilidade da agência Associated Press, que inclusive hoje teve que recuar e pedir desculpas publicamente, fazendo a correção da divulgação
de uma notícia com fonte anônima e que não se confirmou, não é? Aquilo poderia ter provocado a Terceira Guerra Mundial, se formos analisar do ponto de vista da gravidade do problema. Sobre a Ucrânia, não resta outro recurso à Ucrânia que não seja o de tentar encontrar algo que a coloque numa condição de vítima. Mas a Ucrânia não é apenas vítima. Ninguém aqui vai esquecer que todos os discursos de Volodymyr Zelensky ao longo desse período foi em busca de mais armas, de autorização para fechar o espaço aéreo, de pedido para o uso de armas nucleares, enfim, celebrações diversas, sem falar também o apoio da imprensa com diversas histórias que eu já enumerei aqui uma certa vez, entre elas o fantasma de Kiev e as abelhas assassinas e outras coisas bem, né, inimagináveis para órgãos de imprensa que se consideram sérios. Mas, Dorivaldo, Aleixo, o que eu tenho a dizer é uma coisa muito dura, mas é a pura realidade. Se tivesse sido a Rússia, que não foi, já está mais do que provado que foi uma tentativa de um sistema antimíssil terra-ar atingir uma unidade de ataque russa e acabou desnorteada e atingindo o território polonês, isso já tem sido admitido por praticamente todos. Se tivesse sido a Rússia, não haveria um ataque da NATO contra a Rússia. Lamentavelmente, para aqueles países que são membros da NATO, essa realidade tem que ser posta. Porque eu repito uma coisa aqui, que eu tenho assumido, que é de uma grande responsabilidade falar sobre isso, a guerra militar já foi perdida pela NATO e pela Ucrânia. A Rússia já venceu essa guerra militar. A questão aqui é a tentativa de quebrar financeiramente a Rússia, com sanções, com uma tentativa de lobby com outros países e etc. Tanto dos Estados Unidos como dos outros países da União Europeia e da NATO. Mas as armas russas estão comprovadamente infinitamente superiores às armas da NATO. Inclusive, eu questionei aqui uma vez no canal de notícias da TPA o que foi feito com tanto dinheiro do Pentágono que não houve pesquisa científica capaz de superar com muita folga a tecnologia russa em armamentos e em estratégias militares. Então, Dorivaldo, é tudo muito triste porque são pessoas que estão morrendo na Ucrânia e agora 2 poloneses, né, que acabam sem nenhum tipo de culpa, sendo punidos com a perda da própria vida ou das próprias vidas. E estamos aqui com mais um capítulo que é passado para trás e a imprensa busca hoje o próximo tema de sensacionalismo e sem medir as consequências do que é o papel de uma imprensa. E eu tenho que comentar sim sobre a imprensa, porque a única arma que restou à NATO nesse momento é a arma da propaganda. Wellington, tudo isto que disse leva-nos a perguntar também quem realmente quer a guerra neste momento, e eu aproveito já nesta deixa para trazer um outro assunto aqui à nossa análise. Embora tenha faltado consenso, porque a declaração final conjunta da Cimeira não atribuiu, ou nela não constou, digamos, a condenação unânime, mas a Cimeira do G20 na Indonésia terminou com a maioria dos membros a condenarem a guerra da Rússia na Ucrânia. Que impactos é que esta condenação poderá ter? Impacto algum. Na verdade, o encontro do G20 ficou como se fosse um encontro de um clube da NATO que tenta apenas reforçar o lobby contra a imagem russa. E dificilmente eles vão conseguir atingir esses objetivos, Dorivaldo. E eu falo de uma maneira muito tranquila e imparcial, porque algumas pessoas podem até achar que eu sou excessivamente simpático às questões russas. Sou simpático, sim, acho muito interessante a cultura e tudo mais. Mas eu também observo, pela ótica russa, o quão difícil deve ser ser vítima diária de
ataque híbrido, né? Como tem sido um conjunto de fatores, economia, comunicação, militar também, sanções privadas a pessoas individuais que não têm nenhuma relação com o problema, que passam a, inclusive, perder patrimônio no exterior e tudo isso. Então, Dorivaldo, isso aí que aconteceu no G20 era previsível, mas não vai ter nenhum impacto prático. Agora, quem quer a guerra? Você me perguntou antes. Quem quer a guerra, certamente, são os governantes e as elites que sabem que perderam essa queda de braço com a Rússia e que dificilmente terão paz com os seus próprios povos, respectivamente, cada um do seu país, e precisam derrotar a Rússia ou alguns dispostos, inclusive, como vimos ontem, a provocar uma hecatombe na tentativa de provocar o que chamamos de abraço dos afogados. E é disso que se trata. Os afogados tentam trazer para a água aqueles que poderiam salvá-los. Wellington, esta ausência de Vladimir Putin, que foi inclusive criticada também por Rishi Sunak, torna de alguma forma a Rússia descomprometida com outras preocupações, a par da guerra. A guerra, claro que também faz parte, se não mesmo um dos pontos de maior relevância, mas torna de alguma forma a Rússia descomprometida com outros temas que fazem parte da agenda comum dos países que compõem o G20, como, por exemplo, as alterações climáticas, que é uma das temáticas que foi também levantada e muito questionada aqui pela ausência da Rússia? Olha, vamos começar pelas questões climáticas. Certo. A Europa hoje queima carvão e passou a normalizar o lixo atômico, e a energia nuclear passou a ser vista como uma energia limpa. Tudo isso porque o gás russo, que permitiu à classe média europeia sonhar com um mundo ecologicamente perfeito, era barato e estava ali. Bastava abrir a torneira do Nord Stream. E todos estavam se utilizando desse combustível que condenam como se fosse a pior coisa do mundo. Mas estão sentindo já a falta. E no inverno a situação vai ficar ainda mais difícil. O Rishi Sunak, ele assumiu um governo sem ter sido eleito pelo povo do Reino Unido, e no seu primeiro mês de mandato a inflação já subiu, atingindo um índice de 11,01%, que é o maior histórico nos anos recentes. Ele precisa transferir a culpa de algo para outras pessoas, desviar o foco para a pauta internacional, para que a sua incapacidade, que inclusive foi prevista aqui nos nossos debates, de resolver os verdadeiros problemas no Reino Unido, não passem a ser os temas preferenciais nos jornais ingleses, porque a situação dele pode ficar insuportável num tempo tão rápido quanto aquele que teve a Liz Truss. Então, Dorivaldo, tudo o que estamos vendo é propaganda, tudo o que estamos vendo é muita hipocrisia, porque carvão é poluente e ninguém falou sobre isso por lá, ninguém falou sobre o lixo nuclear, e culpar a Rússia pela ausência é apenas lamentar não terem tido a oportunidade de, em grupo, exporem cartazes, darem as costas e praticarem aqueles gestos que já conhecemos, que não mudam nada, mas que dão muita propaganda. Então, Vladimir Putin se poupou disso e eu acredito que eu faria o mesmo. Wellington, disse o Issal que não foi a primeira nem a segunda. Podemos assim deduzir que isto significa que o Reino Unido não esteja a afastar-se completamente dos seus compromissos na região? Certamente não, Dorivaldo, mas com o avanço dessa tensão na Europa, eu acredito que esteja ocorrendo, na verdade, uma tentativa de contenção de gastos para que
as ações internacionais sejam repensadas pelo Reino Unido. Então, já era esperado isso, até porque também há uma rejeição muito grande nesses países em relação à presença internacional de alguns países específicos. Entre eles, aí temos a questão do Reino Unido. Então, Dorivaldo, é também uma preservação de imagem, para além de ser uma tentativa de salvar o próprio bolso, né? Porque a situação, como falei há pouco, no Reino Unido, na economia, é bastante delicada. Bem, eu vou também aqui ainda, e já porque está no domínio da palavra, Wellington, trazer mais um assunto. Lula da Silva ainda nem tomou posse como presidente, mas ao que tudo indica já trabalha para fazer do Brasil uma referência na luta contra as alterações climáticas. Lula esteve a participar na conferência sobre o clima no Egito. Que notas é que podemos aqui fazer disto? Eu considero que o Egito errou ao convidar Lula e não o presidente Bolsonaro, que ainda está em exercício. Fica parecendo uma ingerência sobre a soberania brasileira. Então, a despeito de Bolsonaro ter praticado inúmeros equívocos como presidente da República, eu acredito que foi um grande erro dos organizadores. No entanto, sobre o discurso de Lula, especificamente, Dorival Aleixo, eu gostaria de falar que não agrada essa tentativa de atrair a comunidade internacional para salvar a Amazônia. Olha, isso é um discurso extremamente perigoso, porque é um território brasileiro que precisa ser gerido pelos brasileiros, não é? Então, o que Lula está fazendo de uma maneira indireta ao fazer isso é convidar países para que façam a gestão, que é o papel dele como presidente eleito, ou será o papel dele como presidente eleito a partir do dia 1º de janeiro, quando assume, ou 1 de janeiro, como falamos aqui. Dorivaldo, eu considero esse tema ambiental extremamente importante. No entanto, eu também considero que os países que tentam liderar esses movimentos são países que não são referências. Eu acreditaria muito mais se fossem os países latino-americanos ou ibero-americanos e os países africanos, porque são esses os países que souberam preservar a natureza. Falar sobre preservação ambiental, preservação da natureza, com países que poluem e que, historicamente, foram os que mais poluíram, eu sempre considero um equívoco. Obrigado, Wellington. Obrigado, Issau Agostinho. Boa noite aos dois. Queremos contar com vocês em próximas oportunidades aqui no Hora 10, edição da noite. Eu que agradeço. Boa noite, estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado. Tudo de bom.